Áudio 19, página 111. Quanto custa esse programa? Meses se passaram e a equipe de administradores dos sonhos continuou crescendo. No início do 4º ano do programa Administrador de Sonhos, quando a Admiral atingiu a marca de 625 colaboradores, foram contratados o 8º e o 9º administradores de sonho. Em uma das reuniões da equipe, um dos novos administradores de sonho, Brian, disse: "Estive com um ex-colega de faculdade que ainda trabalha no banco onde eu estava antes de vir para a Admiral. Ele perguntou diretamente: quanto custa esse programa? Eu não tinha resposta. Alguém tem? Quero dizer, sabemos qual é o custo total disso?" Simon sorriu. "Do que você está rindo?" quis saber Brian. Greg me perguntou a mesma coisa quando apresentei a ideia para ele. E essa também é a primeira pergunta que as empresas para as quais eu presto consultoria me fazem. Diga a seus amigos que eles estão fazendo a pergunta errada. E qual é a pergunta certa? No começo, eu disse a Greg que a pergunta certa era: quanto vamos ganhar com isso? Mas com o tempo, a questão mudou para: quanto vamos lucrar com isso? Agora acho que o mais importante a se perguntar é: quanto isso vai nos custar se não implementarmos o programa? A verdade é que nós pensávamos que sabia qual era o custo da rotatividade. Especialistas nos disseram que era algo em torno de 25% e 100% do salário anual do funcionário. Acreditávamos que fosse maior do que isso, só que não tínhamos ideia do quanto. Na semana passada, li uma pesquisa que diz que o custo da rotatividade é pelo menos 150% do salário base anual de um colaborador. Brian fitou os olhos em Simon, os olhos arregalados. Por isso, pode dizer a seu amigo que ele está fazendo a pergunta errada. Na verdade, a pergunta certa não é nem quanto o programa administrador de sonho vai nos permitir economizar em custos com a rotatividade. A pergunta certa é: quanto você deseja gastar para criar uma equipe altamente eficiente, coesa e entusiasmada, que se preocupa com a sua empresa? Se você souber que cada centavo investido voltará duplicado, triplicado, quinduplicado. Brian sorriu e Simon prosseguiu. Mais uma coisa, diga ao seu amigo que se quiser continuar sugando suas informações, ele deve contratar você como consultor ou fazer uma doação para sua instituição de caridade preferida. A equipe adorava ser envolvida nesse tipo de clima. "Escutem", disse Simon, dirigindo-se a todo o grupo agora. "Nos próximos 20 anos haverá uma guerra por pessoas e talentos nos Estados Unidos. A revista Business Week diz que em 10 anos, 21% dos cargos para altos executivos e 24% dos cargos de médios executivos em todas as funções, regiões e setores estarão vagos. No que se refere ao trabalho não qualificado, todos nós sabemos que essas estatísticas são ainda mais duras e a escassez é maior." Esses são os dados que Simon deveria estar discutindo com líderes da empresa, mas ele se encontrava reunido com alguns funcionários chaves de uma empresa de serviço de limpeza. "Alguns de vocês vão superar a Admiral. Tudo bem, mas enquanto estiverem aqui, mantenham seus ouvidos e olhos abertos e aprendam o máximo que puderem com o programa Administrador de Sonhos. Quando for a hora, levem esse projeto para algum lugar que precise dele. Pensar na Admiral como uma simples empresa de serviços de limpeza não é um erro. Aliás, é um erro. Nosso negócio é ajudar as pessoas a conquistar seus sonhos. O trabalho de limpeza é apenas um meio que usamos para criar essa oportunidade. Raramente os negócios são o que aparentam ser. Porém, não se engane, os sonhos são a moeda do futuro. A necessidade oculta." "Do que as pessoas precisam?" perguntou Simon durante o treinamento da equipe Administradores de Sonhos. "De um trabalho que seja significativo", respondeu um deles. "Ou", perguntou Simon, "a sensação de que está crescendo e progredindo."
tentou outro. Ou a crença de que a vida está sendo direcionada para a realização dos sonhos, acrescentou um terceiro membro da equipe. E qual é a função de vocês? Ajudar as pessoas a estruturar seus sonhos e auxiliá-las a formular um plano para a concretização dos seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Como você sabe se um plano é bom? Perguntou Simon. É preciso poder administrá-lo e medi-lo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser flexível. Por que um plano é importante? Ninguém respondeu. Os administradores de sonhos que trabalhavam na empresa há mais tempo sabiam a resposta, porém queriam que os novatos a formulassem. Abra um manual de sonhos na página 76, disse Simon, elevando a voz apenas para impulsionar. Sim, Michelle, escreveram juntos um manual de sonhos que reforçava os processos para os funcionários. O que diz aí? Aqueles que fracassam no planejamento planejam o fracasso. Repetiram em uníssono. Por que fazemos o que fazemos? Perguntou Simon. Alex, um dos novatos, disse. Porque somos boas pessoas. Todos da sala riram. Errado, mas obrigado pela participação. Por que fazemos o que fazemos? Insistiu Simon. Michelle tomou a palavra dizendo. Porque as pessoas passam a maior parte da vida trabalhando e elas deveriam gostar do que fazem ou pelo menos trabalhar sabendo que seu esforço as está levando ao encontro de seus objetivos. O poder invisível dos sonhos. Até aquele momento, todos da Admiral haviam resistido à tentação de conceder entrevistas a jornalistas. Eles publicaram algumas das linhas mestras e o manual do programa em um site, a fim de ajudar as empresas que quisessem criar um programa do gênero. Em todo caso, não consideravam necessária a cobertura da mídia. Foi quando receberam uma solicitação que parecia boa demais para não ser atendida. Depois da sua promoção a administrador de sonhos no ano anterior, Sandra contratara Sturt como novo assistente de Simon, e foi ele quem atendeu a ligação. Naquela hora, o telefone de Simon estava bloqueado porque ele havia pedido para não ser interrompido. Sturt foi à sala dele e o encontrou com os olhos fechados e os pés sobre a mesa. Desculpe interrompê-lo, mas acho que você vai querer atender esse telefonema, explicou Sturt. Provavelmente não, respondeu Simon sem abrir os olhos. É a Linda Gray, produtora do programa Frank Mon... Gente, olha meu inglês. E ela está perguntando se você aceita o programa. Simon ainda estava de olhos fechados e os pés em cima da mesa. Diga que me sinto lisonjeado pelo convite, mas obrigado. O Sturt ficou olhando para ele. Há alguma razão para você ainda estar na minha sala? Disse Simon, alguns minutos depois, sentindo que o assistente continuava ali. Sturt voltou para sua mesa e pegou o telefone. A voz do outro lado estava, obviamente, acostumada a um tipo bem diferente de resposta. Na tarde seguinte, Sturt recebeu outra ligação para Simon. Dessa vez era o próprio Frank. Agora você não pode deixar de atender, disse Sturt a ele. Seria grosseiro e até arrogante. Alô? Disse Simon. A conversa se resumiu a contínuas recusas de sua parte em aceitar o convite e a seguidas argumentações de que de que milhões de telespectadores se beneficiariam da inspiração do programa Administrador de Sonhos, que agora poderia ser compartilhado numa entrevista. Na terça-feira seguinte, Simon apareceu no programa. Foi um daqueles raros momentos na televisão em que o entrevistado não está vendendo nada e é indiscutivelmente interessante por si só pelo que realizou. Como você teve a ideia do administrador de sonhos? Perguntou Frank. Nós tínhamos um grande problema e parecia que, assim como outras organizações, estavam tentando resolvê-los com um curativo. Comecei a achar que precisávamos de uma solução radicalmente diferente. Olhando para os funcionários, notei que eles pareciam infelizes. Foi quando me perguntei, como podemos dar inspiração e ânimo a essas pessoas? Somos uma empresa que presta serviços de limpeza, por isso eu sabia que não seria pelo trabalho em si. Pensei em todas as coisas mirabolantes
mirabolante que as companhias fazem na tentativa de estimular seus colaboradores. E então pensei em estudar a essência da inspiração e também observar o que mais motiva o ser humano a ir em frente. Foi quando descobri que somos movidos por sonhos. Em que sentido? Perguntou Frank, intrigado com a ideia. Nós nos tornamos aquilo que sonhamos, explicou Simon. Você me diz quais são os seus sonhos e eu lhe digo que tipo de pessoa você é. E eles não me dirão apenas que tipo de pessoa você é hoje, mas também que tipo de pessoa você pretende ser em épocas futuras. A entrevista durou 1 hora e Simon recebeu ligações de telespectadores de todo o país. Ele prosseguiu dando exemplos marcantes de como que o administrador de sonhos podia ser aplicado não apenas no mundo empresarial, como também nos casamentos, relações entre pais e filhos, amizades, política, educação e muitos outros campos da vida. Em resposta a um telespectador, ele disse que ajudar as pessoas a perseverar e realizar seus sonhos é uma das funções primordiais em todas as interações humanas, incluindo o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, supervisores e funcionários. Pouco antes de encerrar a entrevista, Frank perguntou a Simon: o que você acha de dizer para o dono de uma empresa ou para um executivo? O que você acha interessante dizer para o dono de uma empresa ou um executivo que esteja assistindo esse programa? Apenas isso. Todos os grandes problemas que o mundo empresarial vai enfrentar nos próximos 20 anos giram em torno da área de recursos humanos, em particular do talento e da força do trabalho. Os executivos se colocarão em risco se ignorarem esses desafios. Os líderes empresariais têm que ser tão dedicados quanto treinadores de futebol quando se trata de procurar, desenvolver e conquistar talentos. O futuro de qualquer time, em qualquer esporte, depende das habilidades daqueles que entram em campo. Por que você acha que nos negócios seria diferente?